Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, campeonato é o Paranaense 2020. Estamos nas semifinais com 2 jogos. O primeiro jogo, a primeira rodada já teve entre Cianorte e Curitiba e Atlético Paranaense e Cascavel. Vamos fazer agora o resumo desses jogos e a perspectiva para o segundo jogo. Então, meu amigo torcedor do Cianorte, do Curitiba, do Cascavel e do Atlético Paranaense, o Furacão, que teve 2 ganhadores do sorteio aqui do canal Resenha com Magalhães, que eu falei que quando chegasse aos 10 mil inscritos a gente ia fazer um sorteio pelo WhatsApp, pelos amigos que estão inscritos no WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está na nossa descrição. Passamos dos 10 mil, eu fiz o sorteio e 2 torcedores do Atlético Paranaense foram os sorteados. Já fiz contato com eles já escolheram, eles poderiam escolher entre a caneca e o squeeze, os 2 escolheram o squeeze, já está sendo feito e será enviado para o endereço de cada um. Assim que enviar, eu vou informar aos amigos que está sendo encaminhado e depois, quando receber, tira aquela foto, manda para mim através do WhatsApp, que eu vou colocar aqui no canal que vocês receberam o squeeze. Beleza? E não esqueça, todos que quiserem entrar pro WhatsApp, é só colocar o nome e o time que torce, que eu coloco você no grupo do seu time. No grupo do seu time. E os sorteios não vão parar por aí, não. Vai ter mais sorteios, E em breve eu vou comunicar aqui os outros sorteios, como vai ser. E teremos outros brindes que Papai do Céu vai abençoar a gente para poder homenagear todos vocês que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, galera. Bom, o chaveamento ficou Cianorte e Curitiba e Atlético Paranaense e Cascavel. Eu não vi, vou ser bem sincero, eu não vi os 2 jogos. Que foi domingo. Ontem, domingo, eu fiquei o dia inteiro preparando as situações aqui para mim poder fazer o sorteio. Além da minha internet também tá um cocô. A internet só voltou hoje, segunda-feira, quase à noite. Então eu estava fazendo alguma coisa. O vídeo que eu coloquei pela internet do celular. E onde eu moro, a internet do celular é horrorosa. Mas eu consegui, levou quase 2 horas, mas foi. Mas eu peguei, fui vendo momentos, fui dando uma olhada aí, melhores momentos. Bom, como é que é um resumo, né, do que foi esse primeiro jogo da semifinal? Cara, o Curitiba tem... Eu não conheci o time do Curitiba, tô sendo sincero, fui ver a escalação, fui dar uma olhada. Tem alguns jogadores lá que a gente já conhece. O Gabriel jogou muito tempo aqui no Rio. Aqui no Flamengo, ele era uma promessa, teve momentos muito bons aqui no Flamengo, sendo meia de ligação, não é mais um garoto, foi pro Flamengo um garoto, se eu não estiver enganado, não me lembro se ele saiu, foi do Bahia ou do Vitória, agora eu não me lembro. E tem lá o grande Muralha, que eu sinceramente torcia muito para que o Muralha desse a volta por cima, porque o Muralha, antes de ir para o Flamengo, no clube anterior, sinceramente agora também não me lembro, tá? Ele agarrou pra cacete, foi um dos melhores goleiros, se não foi o melhor goleiro. O Flamengo contratou o Muralha, ele fez até alguns jogos bons, mas depois o Muralha teve uma queda, bicho. Uma coisa assim, inexplicável a queda que o Alex Muralha teve
foi ridicularizado por um jornal aqui do Rio de Janeiro. O nego não pensou na família do cara, não pensou em nada. Ridicularizaram o cara. A imprensa aqui, o Rio, a imprensa covarde, parte da imprensa covarde, não pensaram no cara. E era inexplicável a queda de rendimento do Muralha, inexplicável. Inclusive, teve um determinado momento que o Flamengo acabou sendo eliminado da competição, porque o goleiro era o Muralha. O Muralha não pegou um pênalti, filho. E eu, na boa, ficava torcendo pro Muralha, porque a impressão que dava o Muralha é que, sabe quando você tira o para o ímpar, o pior de todos que tu coloca no gol? Tava aparecendo o Muralha. Mas parece que ele deu a volta por cima, tá lá no Curitiba, tá aí no Curitiba. E eu vi os momentos do jogo do Curitiba com o Cianorte. O Curitiba meteu 3-0 no primeiro tempo. O Cianorte não deu um chute no primeiro tempo. Acho que se deu um. O Cianorte não fez nada, absolutamente nada no primeiro tempo. Só deu Curitiba, parceiro. Só deu Curitiba. Muita falha defensiva do Cianorte, mas toques rápidos do Curitiba, triangulações, um conjunto até, para quem não conhecia como eu vi alguns momentos, lógico, você vendo momentos, eles pegam os melhores. Você tem que analisar vendo o jogo todo, mas pelo menos pelos melhores momentos, você vendo alguma coisa, variações de jogada, de uma velocidade. Então, o Curitiba meteu 3-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo a impressão que dava, olhando pelos melhores momentos, é que o Curitiba deu uma relaxada monstro. E o Cianorte conseguiu fazer os gols também, um dos gols numa bobeira lá, um gol acho que foi de fora da área, lá do jogador, bateu. O outro foi um bate-rebate lá, também bateu no Muralha, depois entrou. Mas a impressão que dá foi essa, porque olhando os melhores momentos, no segundo tempo, o Curitiba quase não atacou. E o Cianorte atacou, mas também não foi o tempo inteiro. Então a impressão que se teve, tá? É que o Curitiba meteu 3-0, botou o resultadozinho debaixo do braço e falou, bom, já estamos com o resultado feito, agora vamos cozinhar o Galo, né? Só que acabou tomando 2 gols e agora tem a segunda partida. Talvez, isso é só hipotético, o Curitiba poderia ter resolvido já no primeiro jogo, e no segundo jogo estaria mais confortável, o que não vai acontecer. O placar foi 3-2, então o segundo jogo, o Cianorte está dentro ainda. Ele pode se classificar à final. Não tem nada decidido. Mas, aparentemente, pelos lances que eu vi, o time do Curitiba é bem mais time do que o Cianorte. Bem mais time que o Cianorte. Eu tô falando, amigo, sendo honesto, meu amigo torcedor do Curitiba e do Cianorte, pelos lances que eu vi. Então, acredito que houve uma falta de concentração ali depois dos 3-0 e o Cianorte encostou agora. O Curitiba vai ter que correr também para não dar sopa pro azar. Tá com a vantagem, 3-2. Mas não existe mais bobo no futebol. E o Cianorte ainda tem chance. Mas pelo que eu vi, o Curitiba é mais forte e acredito que no segundo jogo, que vai ser na quarta-feira, dia 29, às 7h45, esse jogo Curitiba e Cianorte, acredito que o Curitiba, não amolecendo, jogando concentrado, acredito eu
que ele mantenha e chegue à final. Então, 3-2, eu gostei de algumas coisas que eu vi do Curitiba, mas para você fazer análise tem que ver o jogo todo, para você ver posicionamento de jogador, criação de jogadas, saída de jogada, recomposição, para você fazer uma análise. Assim é muito superficial, mas é só um resumo, Então, Curitiba ganhou e leva vantagem para o segundo jogo. No outro jogo, Atlético Paranaense e Cascavel, foi 5-1. Aí eu fui dar uma olhada também, que eu não consegui ver o jogo, fui dar uma olhada. Primeiro tempo terminou 2-1. 2-1. Olhando, e até olhando pela tabela também, o time do Cascavel é mais forte que o time que o Curitiba jogou, o Cianorte. E o Cascavel, eu olhando alguns momentos, o Cascavel foi para cima, tentou. Tomou 2-0, no finalzinho do primeiro tempo, fez um gol. 2-1. Então, acredito eu, dando uma olhada, que o Cascavel teve a sensação que dava para pelo menos empatar. Por que eu estou falando isso? É nítido. Não quero que os torcedores fiquem com raiva de mim, mas o Atlético Paranaense está em ou. Eu vou usar a palavra que o ex-treinador do Flamengo usou. E que o Bruno Henrique, acho que foi até o Bruno Henrique que usou isso, sei lá quem foi que usou. O Atlético Paranaense está em outro patamar. Porra, não dá pra gente negar. O patamar do Atlético Paranaense é outro. O Atlético Paranaense já teve times mais fortes, mas está se reconstruindo. E nessa reconstrução, teve um amigo, torcedor do Atlético Paranaense, que me perguntou: pô, Magalhães, você falou que com esse meio de campo a gente não pode ficar muito feliz. Então eu falei: Wellington, Cittadini, Marquinhos Gabriel, e eu continuo falando. Com esse trio de meio de campo, eu fico preocupado. Aí me perguntou: quem poderia entrar no meio? Eu falei: bota o Adriano. E eu vi os lançamentos nesses melhores momentos do Adriano. O Adriano tem mais qualidade, porra. O Adriano tem mais qualidade. Ele tem experiência. Ele conhece os atalhos do campo pela experiência que ele teve de Europa, porra. Então, dá para construir um meio de campo com mais qualidade. Dá para construir um meio de campo com uma perspectiva de coisas diferentes. Porque você colocar jogadores no meio campo que fazem um arroz de feijão temperado, dá para você levar. Mas para você conquistar algo grande, tem que ter algo mais que um arroz de feijão temperado. Tem que ter algo mais. E o Adriano, com a sua experiência, ele é um cracaço, ele é o Cristiano Ronaldo, o Messi, pô, não é. Mas ele é acima da grande maioria de jogadores aqui do Brasil. Ele tem essa qualidade, ele tem o conhecimento. E eu vi alguns lances dele, estou falando aqui porque eu não vi o jogo todo, mas os lances que eu vi, de cara que conhece ali o métier que ele tá. Então, o Adriano pode ser uma grande de uma aposta no meio de campo. Eu não sei nem se é aposta. Pode ser uma grande de uma realidade ali no meio de campo para ajudar a resolver o problema do Atlético. Então, Furacão fez 2-0. Pelos momentos que eu vi, com uma intensidade muito alta, com a intensidade que a gente está acostumado a ver, com o estilo de jogo que a gente está acostumado a ver. Lógico, tem as suas variações de acordo com o técnico, mas tem um procedimento que é procurar o ataque com velocidade. E isso o Atlético teve. O Cascavel, pelo que eu vi, não se acovardou, conseguiu fazer o gol.
E no segundo tempo, como eu falei, criou a perspectiva que dava. Aí tomou o terceiro, o quarto, o quinto, poderia ter tomado o sexto, mas ainda vi o Cascavel em alguns lances tentando ir. Mas você, hoje, quase todos os times, se jogar aberto contra o Atlético Paranaense, a tendência com a velocidade do Nicão, ali até o Carlos Eduardo mesmo, o Léo Cittadini ali, que se der espaço, ele vai jogar, os laterais podendo subir, o Adriano entrando, o garoto Missoli ali, que ele protege bem a bola, vai complicar. Vai complicar. Então, hoje jogar aberto, complicado. Eu acho que talvez o erro eu estou falando aqui de hipótese, talvez o erro do Cascavel foi esse, foi acreditar que dava. Porque talvez se o Cascavel, penso eu, por 2-1, vamos maneirar. Talvez, de repente, não tomasse de 5. Mas os lances que eu vi, eu posso estar falando uma besteira. Vocês me perdoem, porque eu só vi os momentos. O Cascavel acreditou que dava e foi para cima. E se você pegar aqui, ó, a classificação, eu estou falando baseado na classificação. O Cascavel fez 23 pontos. Teve 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Pô, fez 20 gols, cara. Ó, fez 20 gols. Quem fez mais? O Curitiba fez 24, o Atlético Paranaense fez 22 e o Cascavel fez 20. O Cascavel tomou 12 gols. Curitiba tomou 10 e o Atlético Paranaense tomou 13. Ou seja, é uma campanha de um time que jogou pra frente, que foi pra frente. Não era um time feito a lavantur. Então acredito eu que eles acreditaram que dava. E acabaram se expondo mais do que deviam. E o Atlético Paranaense acabou fazendo os 5-1. E, diferentemente do outro jogo, Cianorte Curitiba, que ainda não se tem definido quem vai se classificar, porque está tudo em aberto, foi 3-2, apesar de eu ter visto o Curitiba melhor, no caso do Atlético Paranaense, Cascavel não. A não ser que aconteça uma tragédia, né? A não ser que aconteça uma tragédia, que eu duvido muito. Então, acredito eu que esse jogo, Cascavel e Atlético Paranaense, já está decidido. O Atlético Paranaense chega à final. E no outro, está em aberto. Está em a linha aberta entre Curitiba e Cianorte, mas pelo futebol que eu vi, deve dar Curitiba. Então, teremos uma final Atlético Paranaense e Curitiba, que, se acontecer, será num outro nível, porque o time do Curitiba que eu vi não é tão ruim, na verdade eu nem imaginava nada, estou falando uma besteira aqui. O time do Curitiba, que eu não conhecia, me perdoem, não tinha conhecimento, que a gente acaba acompanhando muito mais o Atlético Paranaense, agora eu vou começar a acompanhar mais o Curitiba, me chamou a atenção algumas coisas. Então eu vou acompanhar, eu vou pegar até antes, vou tentar ver os 2 jogos, mas se eu não conseguir, eu vou ver se eu consigo ver um jogo do Curitiba inteiro para me ter uma noção mais básica de como tá o Curitiba. Mas vi algumas coisas no Curitiba que eu gostei. E, chegando à final, os 2 Atlético Paranaense e Curitiba, é uma parada mais indigesta para os 2. Mas aí, se chegar, e quem chegar à final, a gente faz aqui uma análise, que serão em 2 jogos, dia 2 e dia 5 de agosto. E para terminar, e só
para terminar aqui a minha análise. Atlético Paranaense, Cascavel, Curitiba, Cianorte chegaram lá às semifinais, os 4 melhores. Para o campeonato paranaense, que eu tenho que acompanhar mais, e que por algum tempo eu acabei não acompanhando, vou ser bem sincero, pelo fato do Atlético Paranaense não jogar com o time principal, jogar com o Sub-23, aí eu vou sendo sincero, me desanima um pouco, tá? Eu entendo o Atlético Paranaense, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor, tá? Mas o Paraná tem que ter times mais fortes, sim. Tem que ter times qualificados, sim. Que quanto mais forte for o campeonato regional, mais forte os times chegam ao Campeonato Brasileiro, a uma Copa do Brasil. Então, eu vou querer ver até os jogos para ver em que nível tá esses outros times. No caso, o Cascavel, que eu vi que ele partiu para dentro, Cianorte e Curitiba. Mas está bem no finalzinho. Mas dos 4 ali, Cascavel, Atlético Paranaense e Curitiba foram os 3 melhores. O Cianorte, pela classificação aqui, acho que estava em quinto, ficou em quinto. Exatamente, o Operário ficou na frente, o Cianorte ficou em quinto, mas os 3 primeiros que estão ali deu mais ou menos a lógica na semifinal. Só acredito que não dê na sequência o primeiro e o segundo lugar na final. Pelo que parece, vai dar o primeiro lugar contra o terceiro lugar. No caso, o Curitiba contra o Atlético Paranaense. Mas também porque o Atlético Paranaense jogou boa parte do campeonato com o Sub-23, com o aspirante lá. Então, meus amigos, essa foi o meu resumão. Me perdoem alguma gafe, porque eu vi só os melhores momentos da primeira partida das semifinais do Campeonato Paranaense de 2020 e já com a perspectiva para a segunda partida, que vai ser nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Um grande abraço, até mais. Tamo junto. Valeu, fui!